Olá, muito boa noite a você. Começa agora o Sinapse desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. César Calejão, boa noite para você. Boa noite, Robs. Boa noite para nossa audiência. Vamos que vamos. Vamos que hoje a gente vai conversar com a vereadora Georgia Prates, vereadora lá de Curitiba, e a gente vai tratar sobre muitos temas, né? A Georgia Prates, que ocupou a vaga, né, do Renato Freitas, que foi nosso primeiro convidado aqui do Sinapse ICL, ela dando sequência a esse trabalho lá no sul do Brasil. César, queria trazer dois temas, as usual. Vamos lá. Primeiro falar sobre a PEC da anistia, que tem me incomodado há muito tempo, né? E hoje os debates seguiram, né, lá em Brasília. E, assim, me dói muito falar sobre a PEC da anistia, porque, na verdade, o que a gente está falando, né? Da manutenção de políticos brancos no poder, porque a ideia é anistiar, né? Todas as cotas que foram pensadas, né? Então, a gente está falando de manter gênero e manter raças no poder e também anistiar também aquelas que não prestaram contas devidamente. Isso me assusta muito, porque foi difícil conseguir, né, ter cota para mulher, cotas para as pessoas pretas, e agora não, gente, não precisamos mais disso e tudo bem. E aí eu só vejo o quê, né? A manutenção do que existe hoje. Não é possível, né? Cadê a diversidade? Né? Cadê a pluralidade? Né? Cadê a riqueza de debate? Porque se todo mundo pensa igual, é aquela coisa, né? A gente não avança. E esse é um tema especialmente sensível, Robs, porque eu bato muito isso no Esfarrapados, que é esse meu último livro. Eu já conversei a respeito disso várias vezes contigo. A República Federativa no Brasil, ela não surge do nada. Ela surge com base num legado histórico e cultural do que foi o Brasil colônia, o Brasil império, e de um modelo escravista que, consequentemente, organizava os arranjos sociais dessas duas instâncias do nosso passado. Então, se você não advoga, se você não luta para que exista um processo ativo de mudança, isso não vai mudar gratuitamente, entende? A gente vai daqui a 200, 300, 400 anos estar olhando por um contexto muito parecido com o que a gente ainda tem hoje. Então, medidas dessa natureza, não por acaso, veja que loucura, as pessoas que se dizem conservadoras, elas combatem esse tipo de coisa. Por quê? Porque elas querem conservar o mundo como elas conhecem. Elas querem, de muitas maneiras, manter o seu status e as suas posições hegemônicas de poder com base na dominação política, econômica e, em última instância, social. O que acontece aí é que essas cotas existem por um motivo. Elas existem para que a gente ativamente comece a reestruturar os espaços de poder, para que a gente tenha não só mulheres, por exemplo, como uma mulher que a gente vai entrevistar hoje aqui, ocupando um cargo político, mas a gente tenha mulheres dentro das empresas, a gente tenha uma mulher na Corte Constitucional Brasileira, a gente tenha pessoas que sejam capazes de promover mudança e, como você muito bem colocou, organizar a representatividade do povo brasileiro, como ela se manifesta no dia a dia perante a população. Então é muito triste que através de uma medida esses partidos simplesmente possam ignorar o que está proposto aí por lei, no sentido de, então tudo bem, agora já resolvemos, agora a gente já não precisa mais desse verniz de pluralidade, vamos passar uma borracha em cima disso tudo e fica por isso mesmo. Você tem razão, é extremamente preocupante e triste que isso seja organizado dessa maneira. Sabe o que me dói? Só o PSOL é contra. Isso também me dói muito. Ótimo ponto. Tem que ser dito. Tem que ser dito. Precisa ser falado. Onde estão também as lideranças petistas que não se manifestam nesse sentido, né? E olha só, no STF, hoje foi dia de pauta, né, do marco temporal, e o placar está em 2-2, né? André Mendonça e Cássio, né, votaram a favor, e nós temos Alexandre de Moraes e Edson Fachin contra. Então a gente está falando de 2 retrocessos no mesmo dia. É muita porrada. Muita. E a gente sabe, ao que tudo indica, o prognóstico do voto do Zanin não é muito animador. Ainda não sei, pode ser que nessa ocasião ele surpreenda e vote alinhado com os povos indígenas. Vamos ver o que acontece aí. Eu sei que a ministra Sônia Guajajara o encontrou recentemente numa sinalização clara de que, olha, meu senhor, vamos lá, né?
Vamos ver o que acontece aí. Suponho eu que Rosa Weber votará alinhado aos povos indígenas, então não tem nada decidido ainda, mas a gente sabe que pode sair mais uma decepção aí, principalmente atrelada ao Zanin, que foi uma indicação do Lula. O Lula é a liderança política mais densa que a gente tem no campo progressista, e de repente você tem um ministro indicado por ele fazendo todo tipo de votação a favor do campo conservador e reacionário, né? O que é incrível é isso, Hobbes, que o Zanin, durante as 5 primeiras votações, ele conseguiu fazer o Cássio e o Mendonça ficarem ao centro dele, entende? Ele conseguiu... Viraram fichinha perto do Zanin, César. Vamos falar a verdade aqui, vai. Ele conseguiu se posicionar mais à direita do que os bolsonaristas no STF. Então, vamos ver, mas vamos ficar de olho nessa questão do marco temporal. É um absurdo que se proponha que os nossos povos originários, que estão aí há milhares de anos, sejam reconhecidos com base onde eles estavam em 1988. Isso é um disparate, não faz o menor sentido. Vamos ver como é que a Corte Constitucional vai se posicionar nessa ocasião. A ver. Vamos chamar a nossa convidada? Bora, vamos lá. Muito boa noite, Georgia Prates, seja muito bem-vinda ao Sinapse. Ela é a primeira vereadora preta e lésbica de Curitiba. Seja bem-vinda, o Sinapse é o seu lugar. É isso aí. Olá, gente, boa noite. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, Roberta, César. Enfim, muito contente mesmo e esperando ansiosa aí pela nossa conversa. Agradeço muito, viu, pelo convite. Cara, eu quero logo saber de cara como é que é ser uma vereadora preta e lésbica na Câmara de Vereadores de Curitiba, meu. Me conta. Já vem com a pergunta bombástica logo. Já vem logo. Olha, estou para dizer, viu, que eu também estou tentando ainda entender e descobrir isso aqui. Mas é assustador, assim. Eu estava ouvindo vocês falarem agora sobre a questão, né, da PEC, enfim. E tem muitas contradições, né? A gente vai entendendo no caminhar como a gente vai se sentindo, vai se colocando nesse espaço. Eu realmente achava que entrando ali, já, né, de acordo com o histórico da Câmara de Curitiba, eu fosse ser o corpo mais renegado possível, assim, né, dentro do contexto ali. E a realidade é que eu vou encontrando outros debates ali que vão trazendo, né, uma situação mais pesarosa do que aquela para a qual eu estava, né, me preparando. E que é isso, né, assim, não vem o tiro inimigo, não vem do lado oposto, né. E aí você fica num lugar bem desconfortável. Daí você entende que como ser, né, mulher negra, lésbica, é complicado para todos os lados, né. Aí tem aquela frase que eu ouvi uma vez, que entre ser, né, de direita e esquerda, entre a direita e a esquerda, eu ainda sou uma pessoa preta, né? E aí fico nesse lugar, aí sendo uma mulher negra lésbica, acaba que a gente vai encontrando muitos desafios, né? E infelizmente esses desafios aqui para mim eles estão mais postos ali do lado daqueles que estão sentados do meu lado, né? Então aí você vai entendendo que a gente está é um espaço político, a política ela tem todo um lado que você também vai conhecendo que ele é de encenação, né? Que as pessoas encenam, né, quem são e que, na verdade, assim, tudo vai de acordo com aquilo que elas esperam para ter de voto, né? E aproximando agora a eleição também, você vai entendendo que o seu corpo está totalmente em perigo, né? Não só o seu, né? Daqueles que você representa, é um corpo que está marginalizado e que, dependendo dessas pessoas que estão observando e tratando a política, né? Vivendo a política como se fosse um jogo, né, de cartas marcadas, aí você entende, caramba, como isso é difícil, né? Porque aí você vai ver que, por um voto, né, assim, você acaba sendo o inimigo daquele por quem você também disputa o voto, né? Porque as suas pautas, né, por ser mulher, negra, lésbica, favelada, são pautas que as pessoas usam, né, para se eleger, né? E aí fica complicado, porque acontece um jogo de apagamento, né, um jogo de invisibilização que vem mesmo do fogo amigo, né? Porque do outro lado, aquelas pessoas, se elas vêm bater em mim, né, como conservadores, enfim, elas acabam ganhando voto por um lado, e, né, pontuações, vamos dizer assim, no jogo, por um lado, e do meu lado ali seria isso meio que, se eu perder essa pauta, quem leva é essa mulher preta, né? E aí você fica num lugar assim que a briga é sorrateira, né? Porque você também entra nesse espaço de tipo, como que eu vou rebater a isso, como é que eu vou debater sobre isso sem ser estigmatizada, né? Da mulher negra, enfim, tantos estigmas aí que
podem surgir disso, né? Ainda mais porque vem daquele lugar das pessoas que estão tratando disso como quem também defende as pautas, como quem também são antirracistas, são, né, anti tudo, né? Mas que, na verdade, estão tratando da mesma forma, do lado oposto da situação, que é não se importando realmente com as suas pautas, com as suas demandas. E eu falo suas, assim, porque eu estou falando desse lugar mesmo, né? De negra, favelada, enfim, né? De lésbica. E aí você vê como nossos corpos estão realmente, assim, correndo muitos riscos, né? Jorge, obrigado, querida, pela tua participação, por aceitar o nosso convite. A gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, eu disse para vocês que eu tenho um amigo, o Wagner Miqueias, que é um intelectual que eu respeito muito, que tem uma obra muito interessante acerca da escravidão e do capitalismo. Ele faz uma análise da escravidão sobre o prisma do capitalismo. E eu também citei o Fred Hampton, o líder Pantera Negra, no qual ele diz que a ideia não é reproduzir uma espécie de capitalismo preto. Esse é o termo que o Hampton usa, e eu disse para vocês o quanto isso também é complicado, porque em alguma medida a gente vive um modelo capitalista, então exigir que pessoas pretas não ascendam dentro da sociedade do capital, a meu ver, também é bastante cruel e difícil. E eu converso, existem pensadores, por exemplo, que me dizem que a luta antirracista tem que necessariamente ser anticapitalista. Você concorda com isso? Como é que você sente essa questão? Eu acho que o capitalismo realmente é a maior doença que a gente tem na sociedade, né? Assim, enfim, o capitalismo é uma doença, mas é a maneira como a gente se estruturou. Eu não acho que as pessoas pretas têm que estar apartadas disso, né? De não vivenciar, de não viver o capitalismo, porque isso é impossível. Uhum. A gente vive nessa estrutura do capitalismo, embora eu não seja, né, favorável a ela. Mas a gente tem que entender que, assim, a gente não está... eu acho que o povo preto, ele tem uma outra concepção sobre mundo, sobre vida, assim como os povos originários também. Assim, e às vezes aquilo que é muito importante dentro do capitalismo para a população não negra não é tão importante assim para a população negra, né? Então, assim, às vezes ascender significaria muito mais você manter o seu contato com a natureza, com a vida, com os animais, do que propriamente estar dentro de um espaço de poder e, enfim, de ter o dinheiro ali como base da tua vida, como aquilo que você deve seguir eternamente, né? Então, assim, existem outras bases em que a população negra está apoiada, que é sobre ancestralidade, que é outra riqueza, né? E isso não impede que a pessoa esteja dentro desse sistema capitalista, mas sim que ela possa, dentro dele, ainda manter todos os seus valores e, na verdade, ter, né, tudo isso respeitado. Então, eu acho que não é estar contra ou estar dentro ou ter que estar fora para ser, né? Na verdade, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as coisas, e esse equilíbrio que é o que nos falta, porque ainda nos falta entender o que é a realidade das etnias, né? Eu acho que separar, entender, respeitar as etnias é o que a gente não consegue fazer. Então, eu acho que dentro desse espaço é onde o capitalismo ele é mais cruel, é onde o capitalismo ele tem muitas nuances de perigo, né? E aí eu acho que aponta que a gente não tem como viver fora do capitalismo. Mas a gente precisa sim entender que para algumas populações, né, a riqueza ela tem outro significado. Com certeza. Eu estou muito com você nessa, porque, César, eu acho que a mudança se dá a partir de que todos os espaços são ocupados por todos, né? Eu não consigo ver um avanço quando há segregação, né? Ah, eu sou branco para cá, amarelo para lá, verde para lá, rosa para lá. Não somos bolhas e não somos ilhas, né? Enquanto formos tratados e vistos como bolhas, nada muda. Cada um vive no seu mundinho, né? Enfim, essa questão da ascensão dentro do capitalismo é importante, né? Quantas pessoas pretas ocupam cargos de liderança? Não é isso que a gente quer? É isso. Não faz parte do capitalismo? Não tem como dissociar, na minha opinião. Deixa eu polemizar por um passo seguinte, então, com vocês, tá? E sem dar nome, porque a ideia não é absolutamente expor ninguém, é discutir a questão com vocês aqui no nível sociológico. Se você tem um determinado artista que ascende com base em pautas progressistas, e esse artista, ele é preto ou ele é indígena, vocês sentem que é razoável que essa pessoa, por exemplo, aceite fazer propaganda? É uma pergunta legítima, tá? Eu não estou querendo insinuar nada com a minha pergunta. Que essa pessoa aceite, por exemplo, fazer propaganda para banco,
que a gente sabe que são instituições bastante agressivas no sentido de reforçar o modelo capitalista de usurpação que vem sendo perpetuado por 200, 300, 400 anos. Como é que vocês sentem essa questão? Isso é válido ou existe um certo limite considerando o nível de envolvimento nesse sentido? Vou deixar a nossa convidada. Vai lá, ladies first, depois eu, vai. É muito profundo isso que o César traz, assim, né, César? Não sei se vocês sabem, mas eu também faço direção de cena, né, na publicidade, né? Até tive aí a possibilidade de ter premiação e eu acho que essa discussão, ela permeou muito, assim, nesse meu trabalho. Eu trabalho ainda hoje com uma produtora que é a Lady Bird de São Paulo, né, qual eu gosto muito. Tenho com o Zé Brites e a Gabi. Brites. Devem estar assistindo a gente aí também. E ali, então, assim, a discussão, ela é muito... gira muito em torno disso, né? Assim, do que a gente realmente está para a sociedade, do que a sociedade está para nós, né? Enquanto corpos no mundo, assim. E a publicidade, ela é isso, assim, a gente não tem como a Aline falou, não é uma questão de a gente estar fora, né? Assim, é como a gente se insere nesses esquemas que estão postos, né? E a mudança de paradigma e de informações, ela precisa existir, né? Assim, mesma coisa acontece no meio audiovisual, como um todo, né? Os nossos corpos sempre estiveram apartados, sempre estiveram sendo colocados de maneira pejorativa para todos os lados. Então, assim, as pessoas acabam não sentindo que elas são parte, justamente porque elas não são. A narrativa é outra, né? Dos corpos que são postos ali. E aí, por exemplo, um filme que eu tive o prazer de dirigir, que é da Centauro, né? Que é da Aida dos Santos, que é a história de uma mulher negra atleta de 64, né? E a marca era Centauro. Então, a discussão ela foi muito importante ali dentro desse trabalho, porque não seria a marca, né? Assim, a marca estava falando sobre a história de uma mulher negra, né? Que lutou sozinha para conseguir trazer para o Brasil o 4º lugar em 64, que era a época também de ditadura, né? E como que essa marca poderia fazer... entre muitas aspas, né, usar essa imagem para falar de um uniforme que nunca existiu e que seria para a marca também. Então, assim, o debate ali girou em torno disso. Assim, é a marca que tem que se sobressair, né, ou a história dessa mulher preta, porque a gente não pode pegar a história de uma mulher preta e colocar ali para servir a uma marca, né? E aí é o contrário. Né? Talvez, então, todo o benefício disso tem que ser revertido, tem que ser feito para um outro espaço, para que outra mulher preta, assim como a Aida dos Santos, possa ter a oportunidade de ter o seu patrocínio, de ter, né, as suas conquistas no esporte, e foi isso que foi feito, né? Assim, tanto a Centauro né, entendendo esse lugar, que a história de Aida dos Santos era muito maior do que tudo, né? Dando um passo atrás, coloca também a possibilidade de oferecer apoio para outras atletas ali, né, dentro desse espaço de um comercial que foi feito para falar mesmo desse uniforme que não existiu e também presentear a Aida dos Santos, né, com o uniforme. Então, tem todo esse debate que tem que ser feito também no audiovisual. Eu acho que o fato... É como dizer assim, como vocês estavam falando agora sobre essa questão da PEC, né, esse valor que vai para a campanha de negros e negras e tal. A gente, quando eu fiz campanha lá em 2020, não tinha essa possibilidade de verba, porque ela nunca chegava, né, ela nunca vinha. E quando chegou essa verba para nós ali fazer campanha, a primeira discussão foi, nossa, mas alguns negros vão receber, outros não. E a gente começou a discutir, tá, como é que vamos fazer? Vamos dividir essa verba? Vamos, então, tentar apoiar outras campanhas? Como que nós vamos fazer? E a discussão ela foi para outro lugar, tipo, né, assim, é disso que a gente está falando. A gente tem que ficar brigando pelos 15%, ali, pelos 15 mil, enquanto eles estão com, sei lá, 100 mil para fazer campanha. A gente está discutindo os 15 mil, né? Então, talvez o viés da discussão nem seja tanto esse, assim, de nós estarmos inseridos, nós temos que estar. É assim que o mundo gira, né? Só que nós temos que ter pertencimento, nós não temos que ficar nesse lugar da imagem pejorativa, não temos que ficar no lugar do menos, nós temos que estar por igual, né? Por igual. E essa é a questão. E não é só na frente das câmeras, né? É atrás delas também. Né? Trabalhando ali como filmmaker, como o diretor de fotografia, o diretor de cena, enfim, nós temos também que estar no set, na gravação, na direção, e esses espaços também devem nos pertencer, porque aí a narrativa também muda, a narrativa é construída de uma maneira mais honesta, mais segura também para a população. Então, é disso que se trata. Talvez não seja essa a discussão que a gente tem que fazer, mas é por que não estamos, né? E de que maneira estamos sendo representados, né? E por que essas pessoas ainda nos representam quando a gente pode muito bem fazer esse papel por nós mesmos, né? Eu acho que é meio que isso, assim, senão a gente vai sempre ficar discutindo o porquê que a gente, né, pode ou não pode, a gente deve, a gente não deve, nós devemos, nós podemos.
né? Devemos. Exatamente. Eu estou muito contigo. Quase não vou precisar falar nada. Eu só vou completar o seguinte. Devemos, e como essa oportunidade aparece, eu preciso ser estratégica também de aproveitar esse espaço que foi aberto para propor a mudança. Exatamente. Aproveita a porta que abre e haja sobre ela. Não dá para fechar a porta. Eu acho isso. Eu concordo. Concorda? Pronto. Talvez até, só se vocês me permitem acrescentar, talvez o simples fato também de aceitar já significa contribuir para uma mudança, porque até esse ponto, essa quadra histórica na qual estamos, você não tem pretos e pretas fazendo propaganda de banco, por exemplo, ou de coisa que o valha, entende? Então é óbvio que você não vai se envolver em qualquer projeto, depende de como isso vai ser estruturado, mas muitas vezes o simples fato de aceitar participar e de se envolver com algo dessa natureza também já contribui para essa luta que a gente quer catalisar. Com certeza. A presença de um corpo preto fala muito, César. A simples presença de um corpo preto tem um impacto muito grande dentro da nossa comunidade. Às vezes você não precisa falar nada. Perfeito. Basta estar, sabe? Sim. Exatamente. E me conta uma coisa, queria falar sobre o assassinato de Marielle. Eu queria entender com você qual foi o impacto na sua luta pelos direitos e se você também teme pela sua vida aí no Sul, já que também você luta, né, pelos direitos, né, dos grupos subrepresentados. Essa é mais uma pergunta, Alberto, que é bem... Ela acho que é mais significativa para mim aqui. Eu tenho... Enfim, antes de me tornar vereadora, né, eu trabalhava como fotojornalista na cidade de Curitiba. Então, meu trabalho era sempre estar atrás ali de mostrar mesmo, né, as questões de direitos humanos, enfim, onde eles estavam sendo violados, isso tanto na periferia, ali nas ocupações, como também, sei lá, dentro de um teatro, no cinema, enfim, que aqui é uma coisa muito segregada, né, o lugar que as pessoas ocupam. Então, esse sempre foi o meu trabalho ali como fotojornalista, mostrar, né, os movimentos também, as lutas, as pautas todas, enfim. E quando acontece esse fato com Marielle, a gente começa a perceber, assim, tipo, como é muito mais do que só um debate, né? A gente está falando de uma estrutura muito insólida mesmo pra gente. E quando ocupa esse lugar da vereança, de primeiro momento, assim, foi isso mesmo, né? Entramos ali, bancada Marielle Franco, também assumi como, né, parte desse legado de Marielle Franco, estou lá firme até hoje. E aí, você pergunta se eu temo bastante, ultimamente muito mais. Acho que tenho feito esse recorte mesmo, assim, né, que eu falei logo de início aqui, de entender que vou falar até adoecimento, né, esse adoecimento que eu tenho sentido, ele é da parte da esquerda mesmo, assim, daqueles que estão do lado, né, e aí você fica um pouco temeroso, assim, porque é onde você deveria ter o apoio, o acolhimento, e na verdade não é isso, você está tendo completamente o oposto, né, o apagamento, a invisibilização, é a tentativa de desconstrução de todo o seu papel ali, então você fica um pouco mais, né, nesse lugar de recolhimento mesmo, que você começa a enxergar que talvez o fato da sua vida estar enfrentando outras pessoas que estavam fazendo esse debate com você, ou por você, né, que é isso que a gente estava falando aqui agora também, a gente acaba ficando com medo. Eu tive alguns episódios aqui que são muito concretos, né, que foi de ter carro me seguindo, enfim, chegar na porta de casa, um carro estacionar para entrar na garagem, ele parar atrás e ficar ali, enfim, eu pensando, eu abro o portão, porque para réu não vou dar mais, enfim. E você começa a entender que são ameaças, assim, né, são coisas que estão acontecendo que elas são reais, né, elas são físicas, né, e você está recebendo alguns recados de ameaça, e aí, isso, eu sempre temia, assim, porque quando você está trabalhando, está fazendo, você está produzindo, né, e aí, às vezes, assim, o silêncio das pessoas, eles deixam a gente muito assustados. Então, eu sempre falo, né, no gabinete das meninas também, que o nosso gabinete só tem mulheres, e ali a gente está percebendo, assim, né, o quanto para nós tem sido um pouco estarrecedor, assim, né, o medo que está gerando mesmo de ser uma próxima Marielle, por ser, né, um corpo negro, lésbico, né, que está fazendo a narrativa a partir, né, da sua vivência, da sua experiência. Então, tenho sentido, assim, esse receio de, infelizmente, entrar para estatísticas e ter aí, né, esses grupos falando sobre a morte de mulheres negras e o número, né, infinito de como nós estamos sempre, né, no topo das piores violências, né? E aí ser mais uma estatística, eu tenho sentido esse receio, sim, infelizmente.
Jorge, nessa tua fala, você disse que você sente uma espécie de apagamento, né, da própria esquerda. Me fala um pouco mais a respeito disso. Você sente que existe uma resistência dentro do próprio campo progressista, dentro do próprio partido? Como é que isso se manifesta e se dá na prática? Veja, assim, ó, enquanto eu trabalhava como fotojornalista, eu ficava sempre percebendo, assim, né, assim, a gente quando vai para campanhas, né, e o discurso é sempre esse, assim, né, dos políticos. A gente tem a questão da negritude, tem a questão da periferia, né, a maioria de nós, nossos corpos, né, vamos colocar dessa maneira certa, nossos corpos ocupam esses espaços, né, que é o espaço da ocupação, que é o espaço da necessidade, da ausência de políticas públicas, e aí também tem esse lugar que nós somos a maioria, né, da população. E aí quando você vai fazer uma campanha política, a sua campanha política é pautada exatamente nas demandas desse corpo, né, que é sobre questões, né, contra a LGBTfobia, contra o racismo, contra a pobreza, né, com a questão da escola, educação, saúde, enfim, tudo aquilo que a gente não acessa, né, e essas são as pautas que um político tem para poder se eleger, né. E aí quando você entra num lugar que ele é um lugar de representatividade, que é um lugar que realmente, assim, esse corpo que você diz que você representa, ele se materializa naquele espaço, né, e ele está defendendo exatamente aquelas pautas com essa legitimidade, que é esse lugar de fala, né? O lugar de fala não impede ninguém de falar, ou de fazer, ou de agir, né? Muito pelo contrário. Mas ele te traz essa legitimidade pela experiência mesmo, né? E aí eu acho que é o que eu sinto nessa dificuldade mesmo das pessoas entenderem. Então, tem esse apagamento que ele vem, que ele surge com muita força, né? É você tá, por exemplo, num ato de mulheres lésbicas e simplesmente você não poder ser anunciada, mesmo sendo vereadora, estando ali como uma mulher negra lésbica, mas porque então existem outros... Isso aconteceu, Jorge, ou é um exemplo que você está formulando? Isso aconteceu de fato? Não, aconteceu de fato. São coisas que estão acontecendo, né? Então você acaba sendo desvalorizado, não apagada mesmo, né? Assim, é uma invisibilização que acontece proposital para que você não tenha, porque você tem a legitimidade daquilo, né? E se você está dentro de uma reunião que ela fala sobre o seu corpo, né, esse apagamento ele é muito sério, ele é muito significativo. Deixa eu insistir nisso contigo, desculpa, eu sei que pode ser até um pouco desconfortável, mas eu quero trazer isso para o âmbito prático e você me diz se você quer trabalhar esse tema aqui ou não. Conta pra gente, por exemplo, o que aconteceu nessa ocasião, porque se você tem um evento que é organizado para mulheres pretas, lésbicas, e você, enquanto vereadora, mulher preta, lésbica, não pode ser anunciada, isso caracteriza uma contradição irreconciliável, isso não faz o menor sentido. Então, se você puder contar um pouquinho para que a gente coloque isso em perspectiva no âmbito prático. Tá. A realidade foi essa mesmo, assim, houve uma caminhada, na verdade, uma caminhada lésbica e, enfim, era um evento, né, em que mulheres lésbicas estavam ocupando a rua de Curitiba para falar sobre, né, porque dia 29 ontem foi o dia da visibilidade lésbica, né. E aí, na medida que você vai para o ato também, né, enfim, você chega lá, algumas pessoas já tinham sido anunciadas que estavam no ato, né, alguns outros políticos, que também não eram muitos que estavam, mas já tinham sido anunciados, e daí então, né, a minha assessora foi lá e falou, né, a vereadora Jorge também chegou, está aqui no ato. Não era um lugar realmente de você pedir fala, né, mas assim, anuncia que ela está também presente, apoiando o ato, está aqui, né, tem um corpo preto lésbico aqui no ato. E aí, enfim, isso aí foi dito, não, nós só estamos dando espaço para apoiadores. Mas cada vez, seu nome não foi anunciado? Não foi. Entendi. Não foi, assim, houve até muita resistência, assim, porque as meninas tentaram muito, assim, fazer com que fosse, mas, né, se aí você fica no lugar, tipo, agora eu faço o quê, né? Vou lá, reclamo, falo, mas, enfim, você, a mulher negra lésbica, que aí vem, né, todos os estigmas, né? A raivosa, né, a bravona, porque ainda também não tem um corpo feminilizado, né? E aí você entra em outros estigmas ali, e acho que também tem essa jogada, sabe? Essa sapiência de entender que se você for para o contra-ataque, você vai ser estigmatizada, porque aí no final você tem o quê do outro lado? Um monte de mulheres brancas, lésbicas, que são, né, assim, e ricas também, né? Que estão no outro lado da pauta. Então, assim, é bem complicado, sim, né, e você saber que ainda dentro disso tudo são por interesses também políticos, né? Mas o que elas não entendem é que para mim não é uma questão de interesse político. É a questão realmente da representatividade, de saber que é a primeira vez que se tem um corpo negro, lésbico, ocupando um espaço,
né, de política pública, enfim, debatendo questões de políticas públicas, e que se você invisibiliza esse corpo, amanhã você vai estar sentada falando sobre Marielle, né? Se você faz o apagamento desse corpo, amanhã você está o quê? Falando sobre Luana, né? Luana, que todo mundo sabe, morreu ali porque foi, a polícia parou, enfim, e foi, né, pedir para ser revistada por uma policial feminina. E é disso que se trata, né? Assim, essa incoerência que você acaba falando, poxa, é isso, você quer ainda que esses corpos existam, né? Na vulnerabilidade, você quer ainda esses corpos apagados e silenciados eternamente, para que você sente numa mesa de debate político e você possa falar sobre nós. Né? Então, assim, ser interpretado por outros é a mesma coisa dessa narrativa que a gente estava falando sobre na publicidade, em todos os espaços, né? Quando a gente ocupa, a gente acaba sendo invisibilizado. Então, assim, essa violência, ela existe sim. Né? E aí, claro, né, você vai temer pela sua vida, você vai temer por tudo. Né? Se você, dentro de um sistema, está vendo que o apagamento está existindo, né, essa união, né, para que exista esse apagamento está acontecendo, você fica num lugar extremamente vulnerável mesmo. Nem no seu próprio espaço você pode ocupar e pegar o microfone. É um contrassenso. Exato. Né? E, Georgia, queria voltar a falar um pouquinho sobre a gente se reconhecer enquanto mulheres pretas, porque para a gente não é automático se reconhecer como uma mulher preta quando a gente nasce, né? A gente vai entendendo quando algumas situações vão acontecendo na sua vida, né? Por exemplo, eu aqui, né? Sempre morei em São Paulo, sempre estudei em colégio bacana, fiz faculdade com pessoas brancas. E eu me lembro muito, assim, uma coisa que ficou muito marcada para mim, porque na época dos bailinhos, que os meninos tiravam as meninas para dançar, né, na escola, eu sempre ficava. E para mim era uma questão, tipo, não sou gatinha, né, tipo, não rolou essa dança e tal. Com o tempo você vai percebendo, né, que não foi pelo seu sorriso, né, foi pela cor da sua pele, de fato, que ninguém te tirou para dançar. E aí quando vinha um carinha te tirar para dançar, nossa, que legal, que bacana, esse carinha é diferente. Estou falando de criança, né? De criança. Tudo isso para dizer que a nossa conscientização enquanto mulheres pretas, ela se dá através dos acontecimentos. E aí quando você tem essa conscientização, te vem um monte de responsabilidade. Eu não quero que a minha filha passe o que eu passei, né? Então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lutar. E aí eu queria trazer uma frase sua que diz o seguinte, olha: me reconhecer lésbica não foi um BO tão grande. Ser preta foi mais difícil. E aí eu vou dividir com você. É algo que começa a gritar dentro da gente, né, Georgia? Pra gente tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Não só pela nossa comunidade, mas por esse mundo, pelas outras pessoas. É mais ou menos por aí, né? Exatamente, até um salvar-se também, né? Assim, a gente quando vai entendendo esse lugar mesmo, né? Para mim não foi muito difícil, porque assim, eu acho que quando sei lá, me desculpe por gente, eu já sabia que eu era lésbica, né? E aí minha mãe tendo essa conversa comigo e aceitando o fato de eu ser, para mim o mundo nesse lugar não me fez mais diferença, assim. Era o que eu era, é o que eu seria a vida inteira, né? A pessoa mais importante da minha vida estava ciente e estava do meu lado, não me abandonou, não me deixou, não, enfim, mesmo também tendo, né, as limitações de compreensão, minha mãe ficou do meu lado. Então, para mim isso já fez um grande diferencial. Então, o mundo ele viria, né, conforme a gente até conversou, de uma forma violenta para mim, mas, né, assim, com o tempo eu fui entendendo que também, como você falou aí, né, da questão de não ser a escolhida ou de ter dificuldades mesmo, eu tive muitas dificuldades, principalmente no curso que eu fiz de magistério, que era onde eu não podia, né, conversar com ninguém, porque era um curso que tinha, né, majoritariamente mulheres na escola, e por muitos anos ali vivendo, eu não podia conversar com ninguém, não podia ter amizades, enfim, não podia ter contato com as meninas ali, e isso foi bem angustiante, né, assim, até entender que quando descobriram que eu era uma mulher lésbica, já me associaram a várias outras coisas, né, várias outras questões, que era, então é traficante, tem AIDS, enfim, né, usa drogas, então esses estigmas caíram todos sobre o meu corpo, principalmente, né, por ser um corpo preto, e isso também só fui entender depois, que era por eu ser uma mulher negra, que eu tinha todos esses estigmas também. E aí então me fizeram passar por muita coisa, né, que era ficar sem diálogo com ninguém. Eu tinha as professoras que me levavam para uma salinha de reunião toda sexta-feira e me faziam perguntas super absurdas, né,
que era do tipo, por que o Clayton só dorme? Enfim, eu até sabia, porque como eu não podia falar, eu ficava ouvindo tudo que acontecia, né? Enfim, eu sabia que ele não gostava de estar ali, era um curso de magistério, ele não queria fazer magistério, e ficava dormindo toda vez que ele chegava. Né? Tinha outra menina que só chorava, por que a fulana só dorme? Ou, perdão, só chora? Sabia também que ela estava tendo uma situação com o namorado, enfim, sabia todas as respostas, mas enfim, não se tratava da minha vida, né? Então, toda sexta-feira era aquele questionamento, eram 5 professoras, eu sentada no meio ali da sala, né? E elas me fazendo as mesmas perguntas toda semana, sabe? Tipo, era extremamente violento aquilo, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que fulano? Por que ciclano? E para mim, assim, eu cheguei à conclusão de que depois, né? Assim, teve uma professora que entrou na história em que ela estava substituindo uma professora ali, e aí ela chegou e me contou, assim, né? Ela falou, olha, você sabe o que falam de você na sala dos professores? Eu jamais imaginaria, né? Jamais. E aí foi que eu soube, né? Que vários professores, né, já tinham alertado ela para ter cuidado comigo. Eu nem falava na sala de aula, eu nem circulava naquele espaço. E aí disse que era para ter cuidado comigo porque, enfim, que eu era uma mulher lésbica, né, e que usava droga, e possivelmente AIDS, enfim, tudo isso. E aí ela me falou, você tem que fazer alguma coisa com isso não pode ficar assim. Assim, você não pode ser essa pessoa aqui dentro, né, e deixar que elas façam isso com você. Mas aí houve um episódio ali que foi modificando meu pensamento também, porque eu realmente me tranquei nisso, né, eu aceitei todas as condições. Teve até uma vez que a escola ela fazia viagens, como era um período integral, a escola, e ela fazia várias viagens, assim, né? E a gente recebia uma bolsa para isso. E ali uma vez, a única vez que me deixaram viajar, me colocaram num quarto de hotel ali, junto com ela, né? Todo mundo estava no hotel. E eu ficava ao longe, assim, ouvindo as meninas na piscina, todo mundo se divertindo de noite, e na porta do meu quarto tinha uma professora a cada hora ali revezando, para ver se eu ia sair de lá ou não, né? Meu Assim, Deus. então foram momentos muito, assim, severos, assim, e aí eu fui entendendo, né, o que era ser uma mulher lésbica e tudo, só foi quando uma outra menina lésbica entrou na escola ali, que era a Marisa, e era, tipo, eu falo pra todo mundo, um espírito solto, assim, né, pra mim, naquele tempo, assim. E aí tentaram fazer com ela a mesma coisa, e só que ela era uma menina branca, né, e aí tinha um limite, assim, né, de poder entrar na vida dela, de invadir ela, assim. E aí vieram conversar comigo, me pediram até para poder fazer com que a Marisa fosse um pouco menos sapatão dentro da escola. Não dá, minha filha. Eu admirava tanto ela livre, leve e solta andando ali. Eu queria mais ela ser ela, né? Podia fazer com que, né, jamais não estaria. Enfim, aí foi que eu fui entendendo um pouco mais, assim, que precisava mesmo me colocar um pouco mais, sabe? E aí só depois que um dia que uma menina me chamou, inclusive para uma sala de armários, né, que tinha na escola ali. E ela sentou do meu lado na escada, que eu tava ali, né, esperando acabar uma hora que a gente tinha de almoço. E ela sentou e ficou falando, ó, vem aqui, eu quero te mostrar um negócio. E eu pensando, meu Deus, se eu for, eu vou me lascar. E ela dizia, não, vem, eu só quero te mostrar um negócio, é bem rápido, é bem rápido. E eu pensei, bom, eu vou porque não tem ninguém no corredor e se eu, né, se me virem com ela aqui, eu vou ter prejuízo, né, vão me expulsar da escola como era sempre a ameaça, né. E acabei correndo com ela dentro da sala para ver o que ela queria me mostrar tanto. E ela pegou um caderno que tinha alguns grafites e eu fiquei, né, olhando aqueles grafites, me perguntando por que eu tô vendo isso, né? Enfim, aquele momento não acabava, eu tava tão angustiada. E aí eu comecei a ouvir os toque-toque da professora, que eu sempre ouvia, né? Um barulhinho de sapato vindo já rapidinho. Viu que eu não tava ali, daí o toque-toque foi aumentando. E aí, no que a professora entra na sala, a menina me dá um beijo. E aí a professora enfiou a cabeça e falou, tá tudo bem aqui? Aí a menina, né, se separou assim e falou, tá, porque você quer participar? Nossa, aquele dia foi assim pra mim que eu nem sei, gente. Eu não sei como foi. Mas sério, assim, eu não sei se foi o beijo, se foi a emoção, ou se foi aquela professora fugindo, porque ela ficou tão sem saber o que fazer que ela saiu correndo e eu só vi os toque-toque indo embora. Muito bom. Libertador. Na minha vida. Que legal. Então tá, é só a gente existir, tem que confrontar esse povo, tipo, não dá só pra você ser o que você é, sabe? Você tem que realmente agora, né, se impor e dizer é isso, enfim. Eu, depois aquela menina saiu da escola, eu nunca mais a vi, mas eu achei que sei lá, acho que foi até um anjo de Deus que apareceu pra poder dizer, Jorge, não, né, acorda que esse não é o caminho, eles não podem realmente fazer isso com você, né? Mas foram anos, assim, bem duros, assim, pra mim. Muito boa história. Jorge, você nasceu em São Paulo, né? E se muda para Curitiba
em 2010, você já disse pra gente aqui nessa entrevista que você já trabalhou como fotojornalista. Conta um pouquinho a respeito da tua trajetória, onde você nasceu aqui em São Paulo, e principalmente até chegar o momento quando você começa a se interessar por política institucional. Como é que se deu esse processo? É tudo, assim, hoje eu vejo tudo muito interligado, assim, né? Mas, assim, eu nasci em São Paulo, ali, né, na Zona Leste, mais perto ali de Itaquera, né? Entre Arthur Alvim e Itaquera. Me criei ali, enfim, ali você vai descobrindo muita coisa, porque a favela em São Paulo, ela não é, né, como a favela do Rio de Janeiro, mas ela também tem outras particularidades que se aproximam muito de todas as outras, né? Uhum. E ali você vai entendendo. Minha mãe, ela era uma líder comunitária também, né? Ela estava sempre envolvida ali com as questões das pessoas da rua, né, enfim, e fazendo muitas atividades, e unindo pessoas, né, e buscando melhorias. Então minha mãe, ela sempre teve nesse papel, que aquele tempo eu não entendia, né, assim, como criança, para mim eu só queria jogar bola, me divertir, enfim, e achava aquelas reuniões maravilhosas, porque minha mãe enchia a casa de gente, né, e ela batizava, meu pai, minha mãe batizavam todas as crianças que apareciam. Então todo mundo era parente, todo mundo dividia os brinquedos, dividia tudo o pouco que a gente tinha, era tudo super dividido, né, mas minha mãe estava sempre na luta ali, né, e assim, faltava muita coisa pra gente, obviamente, né, como toda, né, criança de periferia, mas ela também criava muitos brinquedos, criava muitas histórias, e criava muitas diversões e brincadeiras, né, enfim, então para nós, assim, a criatividade e o coletismo sempre foi uma coisa muito importante, sabe, de você saber dividir, de você saber que você nunca vai estar bem, feliz se o outro também não tiver, enfim, saber que se você tem, sabe, dividir é sempre a melhor opção, porque assim você brinca melhor, enfim, tudo isso minha mãe foi trazendo e colocando para nós todos, crianças ali do bairro, enfim, eram muitas crianças, né, com muitas dificuldades, mas que a gente sempre teve tudo, assim, acho que não faltou nada, né, para nós, assim, porque a gente criava também, nossos brinquedos com jornal, enfim, papelão, com o que fosse, a gente sempre, minha mãe sempre dava um jeito de fazer alguma coisa acontecer. E isso era muito maravilhoso, né, assim, você vai crescendo, você vai entendendo, caramba, tem dificuldades aqui, mas a gente vive numa comunidade que se cuida, né? Assim, as pessoas se olham, as pessoas elas são, né, umas para as outras, sabe? E, enfim, mesmo entendendo, né, que era um processo difícil, que às vezes era até questão de comida mesmo, né? De ter o que comer, enfim. Né? E aí você vai vendo que o lugar é outro. E aí quando, né, vai acontecendo várias coisas na minha vida, também acabei entrando numa universidade da qual eu fui expulsa, né, justamente porque comecei a namorar com uma menina branca também. Eita, tá dando trabalho, hein, Jorge? Deu trabalho, hein, Jorge? Exatamente. Acabei sendo expulsa ainda no último ano da terapia ocupacional, enfim. E aí vim embora. Minha mãe faleceu, infelizmente, aí eu vim embora pra cá. E aqui também, né, começa todo o processo de novo, né, de dificuldade, passar fome, passar necessidade, passar tudo. Mas aí é isso, assim, né? Um dia eu trabalhava com telemarketing, trabalhei com telemarketing por muitos anos da minha vida, tanto em São Paulo como aqui também. E aí um dia eu quis me libertar, né? Eu tinha feito um curso lá de fotografia, e aí eu pedi demissão, peguei minha rescisão, comprei minha câmera, porque sempre tinha, né, movimentos aqui, mas uma coisa que sempre me afetava era onde estavam essas pessoas, né, com as quais eu estava acostumado a viver, com as quais minha vida, né, minha alma se encontrava. Uhum. Onde estavam as pessoas de periferia aqui em Curitiba, sabe? Sempre foi uma curiosidade que eu tive muito grande. Uhum. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, né? De ir para as periferias, de buscar, de entender, enfim, de trazer, né, para o meu contexto de vida esses lugares, né? E aí entendendo que todas as cidades têm as suas dificuldades, têm seus apagamentos, obviamente, mas aqui em Curitiba tem um processo outro, né? Que é justamente de colocar não só, né, a periferia aqui, ela realmente fica, né, na borda da cidade, fica para fora. E tudo que você toca, tudo que você acessa é outro lugar. As pessoas, né, de periferia, elas não chegam mesmo nesse lugar, né, do centro, da cidade, da cultura, enfim. Hoje um pouco mais, porque as lutas estão acontecendo, né? Uhum. Mas quando eu chego aqui, esse era o contexto, assim, aí você começa a perceber que existe uma necessidade muito grande de a gente lutar e entender onde estão esses espaços. E aí começo, né, a fazer esse trabalho de ir junto com as ocupações, né, enfim, acho que principalmente durante a pandemia, todos que surgiram aqui, as ocupações, eu entrei junto, né, apanhei junto com, né, nas desocupações, enfim, e trazendo isso, né, existe pessoas pobres em Curitiba, existe favela em Curitiba, existe, né, gente com muita necessidade em Curitiba, existe ausência total de políticas públicas em muitos espaços de Curitiba, né, e aí fui fazendo essa denúncia até que só que então, assim, em momentos como uma desocupação, por exemplo, de um terreno,
me chamavam para entrar quando eu entrar, porque, né, precisavam de alguém para ter a câmera, para filmar, para mostrar que realmente, assim, estar ali não era uma violência, né, era só ocupar no terreno para poder fazer a sua moradia. Então eu sempre ia junto com essas pessoas quando elas ocupavam o terreno, né, e muitas vezes o pedido de reintegração de posse saía muito rápido, né, e aí nisso, quando acontecia, eu também estava lá, né, e as violências eram muitas, então às vezes as pessoas já iam me ligando, ó, a polícia cercou aqui, e aí eu tô indo pro caminho, e eu sempre ia, né, acionando todos os políticos, né, que pude, assim, dentro do trabalho como fotojornalista, com jornalismo também, acabar acessando. Então eu sempre ia acessando muitos vereadores, muitos deputados, né, e pedindo, olha, vai acontecer, será que vocês podem aparecer para não permitir que seja tão violento, ou não sei, qualquer ação, né, porque na cabeça da gente, né, quando a gente tá do lado de fora, é isso, né, as pessoas importarem, porque defendem a pauta, vão se colocar, vão fazer alguma coisa para que aquilo pelo menos seja menos violento, né? Não era nem impeça a reintegração de posse, né? Mas impeça que exista tanta violência, porque às vezes até rolou na ocupação em Kaiowá que não era nem tiro de borracha, sabe? Foi tiro de arma letal mesmo que aconteceu ali. Então a violência é extremamente brutal quando tem essas reintegrações de posse. E aí eu ia sempre acessando. E aí quando eu começo a perceber que assim, não tem mais, enfim, ninguém aparecia, né? Era sempre a população, eu ali como jornalista apanhando, levando tiro de borracha, as pessoas perdendo todas as suas coisas e tudo mais. E aí no dia seguinte, ou no momento seguinte, quando aquilo acabava, tinha políticos, né? Eles estavam ali tirando foto, fazendo seus vídeos, né, marcando seu território e dizendo, vou ganhar meu voto aqui amanhã, ponto. Mas se preocupar mesmo com aquelas vidas, não se preocupava. Por mais que mostrasse, né, assim, vereador X esteve lá, deputado X passou lá, mas, né, ninguém sabe que antes disso teve toda uma ação e houveram vários pedidos, né, de socorro para que aquilo não acontecesse de maneira violenta e ninguém se portou. E aí você começa a perceber que, assim, eu estava na rua, mas estava mais sofrendo em demonstrar e mostrar para todo mundo, né, a vida e as necessidades dessas populações, do que para mim mesmo se tornando algo mais prazeroso como era de início, sabe? De falar, poxa, olha que legal, né, estamos aqui, estamos lutando, vivemos a periferia dessa forma, aqui nesse espaço, enfim, né, olha como as lutas, né, dessas pessoas diariamente são importantes, como a vida dessas pessoas são importantes, né? E aí acabou começando, que se tornou mais dor mesmo, assim. E aí eu entendi que talvez o meu espaço de luta não fosse mais só o das ruas, né? Tivesse que ser outro mesmo, que é ocupar esses espaços para que eu não tivesse que sair ligando para todo mundo, né? Mas que eu mesmo possa estar lá quando e se as pessoas precisarem. Né? E aí foi onde eu comecei a pensar mesmo sobre isso, né? Sobre ocupar esses espaços. Depois, numa conversa com a Mônica Benício, foi que isso formalizou mesmo dentro de mim. Né? Que eu falei, então é isso, é por esse caminho mesmo que eu tenho que ir, porque não dá para ficar só falando, né? Dando para as pessoas, né? Na verdade, para os políticos, as pautas pelas quais eles devem trabalhar, pelas quais eles devem lutar. Porque não é disso que se trata, né? Assim, eles vão falar disso na campanha e depois a gente continua no mesmo lugar. Né? E, Georgia, você chegou, né, na Câmara de Vereadores através da vaga do Renato Freitas, que foi eleito deputado estadual, e aí você pegou essa vaga. Então, você está lá um pouco mais de 6 meses, vamos dizer assim. Exato. Qual era a expectativa que você tinha e o que você encontrou de fato? Mas antes disso, fala para mim, como é que está dividida a Câmara entre conservadores e progressistas? Só para a gente entender esse cenário aí. Boa. Nós somos da federação, então nós temos a Maria Letícia, Josete, Vanhone e eu. Somos 4, né? Da federação. E os demais ali, nós temos uns 2 ou 3 ali que ainda tem, né, esse apoio, né, um pouco mais para o nosso lado, mas o restante é tudo base, né, assim, do governo, enfim, tudo. Mas a gente, assim, eu esperava realmente, né, chegar lá e fosse encontrar, sei lá, o caos, né, de pessoas sem diálogos, enfim, sem a gente poder fazer qualquer tipo de até ter, não, uma política com diplomacia, né, que precisa do debate, do diálogo para existir. E aí eu me surpreendo um pouco, porque realmente o Renato entrou ali e passou por muitas situações, né? Sim. Até mesmo vivenciando a Câmara ali dentro de um período também de pandemia, né? Em que as pessoas ficaram, sei lá, fora de si mesmo. E algumas são ainda, né? Mas a gente teve, assim, eu tive um outro lugar, né? Eu sempre costumo dizer, é sempre importante mesmo a gente olhar para trás, né? Nesse movimento Sankofa, que é olhar para trás para entender também o presente e ver para onde a gente está indo, né? E também para honrar, né, os que vieram antes de nós.
E ali a gente tem a Dartora e o Renato que estavam, né, como as duas figuras pretas. A Dartora, inclusive, foi a primeira mulher preta a entrar na Câmara de Vereadores em, né, mais de 300 anos de Câmara aqui em Curitiba. E também agora é deputada federal. E o Renato Freitas, que também é outra figura negra, que agora é deputado estadual, né? E aí eu acho que houve um movimento muito louco ali na Câmara, naquele período dos dois, que até fizeram com que o Renato fosse eleito antes, né, da campanha eleitoral. Então eu acho que isso para eles foi um tiro no pé muito grande, né? Então eu entro nesse movimento em que eu sinto que eles estão sendo um pouco mais vamos pegar mais leve, sabe? E aí eu encontro até uma abertura para um diálogo, né? Óbvio que a gente sabe que existem as ideologias e que elas vão, né, cada um pro seu canto. A hora que eu for levantar uma pauta LGBT, por mais que eles não vão berrar comigo, alguns até fazem isso, né? Falar um monte de asneiras e muitas coisas, né, preconceituosas e racistas também, mas assim a maioria vai por um caminho mais tranquilo, né, que às vezes até te permite um certo debate, te permite um certo diálogo, até de mostrar algumas coisas que são na incoerência e que para eles assim não atrapalharia em nada a vida, né, do mundinho deles lá, se a gente não permitir, na verdade, né, que aconteça, que passe um PL ou que seja, né, projetado alguma coisa em relação a um determinado tema que eles não defendem, sabe? Mas também me surpreendi, vou dizer para vocês, com algumas posturas ali de pessoas que são extremamente conservadoras e que acabaram cedendo mesmo, sabe? Depois de alguns diálogos, algumas situações, assim. Aí eu me lembro muito que a Aniele, ela falou, e isso também levei para dentro da Câmara comigo, que é que a gente tinha que aprender a conversar com eles, né? Que a gente precisava ter esse debate, que a gente precisava ter esse diálogo. E para mim houve essa possibilidade de dialogar com muitos ali, né, muitos conservadores mesmo, assim, que você fala, nossa, eu nem entendo como a gente está tendo essa conversa, sabe? Mas a gente está tendo, né, assim. Então para mim foi muito importante. A exemplo, por exemplo, sentar com o prefeito Greca aqui da cidade, sabe? E falar com ele sobre racismo, né? E falar, olha, a gente precisa defender a população negra que foi apagada, que foi invisibilizada e que vocês tiraram no contexto até da construção da história de Curitiba. Né? E isso faz com que o racismo exista, isso faz com que o racismo seja uma violência crescente na cidade. Então, a gente precisa olhar para isso, precisa assim, colocar o povo preto de volta onde sempre esteve, né? Que é na história de Curitiba, na construção de Curitiba, na participação de todo o processo, porque aqui a gente tem o Parque Polonês, tem o Bosque do Alemão, tem de todo lado, mas a gente não tem nada que se refira à população negra. Né? E, obviamente, isso é um dos maiores fatores do racismo. E aí você sentar com o prefeito e dialogar com ele, com a esposa dele, que é a Margarita, e eles entenderem esse processo e que existe essa necessidade, que não é nenhuma reparação histórica, né? É você fazer a história da maneira certa, né? Não é você reparar nada, é você contar a história como ela aconteceu. E o povo preto sempre esteve aqui, né? E aí o entendimento de que também, além disso agora, né, mediante o fato, né, de como tudo andou, a gente também precisa cuidar da saúde mental da população negra. A gente precisa cuidar da saúde da população negra, que adoeceu também dentro desse processo todo de apagamento, e a gente precisa também que essas pessoas tenham um espaço seguro para denunciar o racismo, né, ou a injúria racial, que é crime. Então, através disso, a gente conseguiu, né, nesse diálogo todo, essa abertura para conversa, para o entendimento principalmente, né, e aí aqui eu penso assim muito, assim, né, que a gente não tem a possibilidade de fazer as coisas para o povo preto que não demande verba. Precisa de verba. Então, como vereadores, a gente não pode propor nada que vá, né, trazer um gasto para o município. Por outro lado, tudo o que a população negra precisa de verba, porque tudo foi negado, né? Então, obviamente que de baixo para cima não vai. Então, tem que ser de cima para baixo. Então, eles precisam ter esse entendimento, precisam ter esse escurecimento. E aí eu consegui, sim, essa abertura de conversa, de diálogo, né? A gente vai ter o Centro de Referência Enedina Marques Alves, que é um centro que vai ter todo esse atendimento para a população preta de Curitiba. Enedina, né, a primeira engenheira preta do Brasil, certo? Para quem não sabe, que bacana esse nome. E que se formou aqui também na Universidade de Paraná, a primeira mulher negra a se formar, né, como engenheira civil na universidade. E é isso, assim, reconhecendo, né, esses lugares, esses espaços. Vai ter também agora uma estátua da Enedina Alves aqui também, já dando spoiler gigante. Oba! A gente gosta. Tudo, né? Mas enfim, vai ter, porque é isso, a gente está se colocando de volta na história, né? Então, e não haveria outra possibilidade que não fosse por meio do diálogo, porque, né, as pessoas estão ali, elas ocupam,
esses espaços são elas que têm, né, o poder ali da caneta maior, né, que é assinar e, enfim, direcionar verbas para políticas públicas efetivas. Então, lembrando aí que a Aniele falou, a gente precisa aprender a conversar com eles sem... E até esse entendimento, para mim, também foi muito positivo, sabe? Que a gente vai, né? Com tudo isso que eu estou narrando para vocês aqui, né, da vivência pessoal, do quanto a gente quer que as coisas melhorem, e só vai mesmo através disso, né? A gente se colocar, às vezes até ouvir coisas que você vai engolir, mas se você pensar qual que é o meu propósito aqui, né? Se eu sei que isso ofende o meu ego, né? Mas não é o meu ego que tem que estar aqui agora, é o que eu preciso fazer pela população enquanto vereadora, né? Ocupando esse espaço aqui. Eu acho que você insiste muito nisso também, né, Robes? Nas nossas conversas você ressalta a importância de fazer um diálogo. Vocês duas são duas lideranças políticas, Georgia está na política institucional, você está na política social. Vocês falam para milhares de pessoas todos os dias. Uhum. Você hoje, no caso, todas as noites, você fala para milhares de pessoas. E você sempre insiste nisso, comigo inclusive, na importância do diálogo, na importância de estabelecer denominadores comuns e tal. Então acho que vai muito ao encontro disso que Georgia está falando e da importância de estabelecer esses pontos de contato, mesmo quando é extremamente difícil, mesmo doloroso, quando o nosso interlocutor eventualmente oferece uma postura que nos agride, etc. e tal. É importante que a gente mantenha essa ponte, esse diálogo, esse olhar que é capaz de estabelecer um ponto de conexão com essa pessoa, né? Não por acaso o nome do programa, aliás, é Sinapse, Sinapse, né? A gente vai aprendendo também, né, Jorge? Acho que é muito sobre isso, assim. Eu sempre conto que eu vou à feira toda quinta-feira, né? Então, quinta sim, quinta não, alguém vai me perguntar quanto tal mamão, né? E aí, logicamente que eu já fiquei muito brava, né? Já olhei feio, já bufei, mas enfim, a gente vai aprendendo a ter uma estratégia, porque agora é assim, você está me perguntando o preço do mamão? Acabou o assunto, entende? Então a gente vai aprendendo também todos os dias de uma maneira amorosa, porque eu acho que também tem que tocar, sabe? A gente já tem essa característica, né, de sermos chamadas de agressivas, de mulheres pretas agressivas, rancorosas. Enfim, a gente vai desmontando também através das nossas ações, que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Comigo foi muito assim também, acredito que com a Georgia também, porque a gente não nasce sabendo. Claro. Né? Então a gente vai tomando e vai aprendendo. Agora, sempre com muito amor, assim, é algo que eu trago muito para mim, porque eu não consigo ver, né? Fui super Luther King agora, tudo bem, pode falar. Mas é por aí, assim. Tem dia que você dá uma de mal também, não tem jeito não, mas eu tendo a acreditar sempre na doçura porque senão uma agressividade, ela vai embora, né? Quando você consegue tocar na pessoa, ela vai lembrar disso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu acredito muito nisso, Georgia. Eu também. E você sabe que, assim, até acontece, às vezes, assim, tem alguns vereadores ali que você fala, nossa, são, né, super conservadoristas, mas eu tenho visto um movimento até bonito, assim, de se dizer, sabe? Assim, de tantos diálogos e algumas trocas ali, você acaba sendo apoiada por eles, assim, sabe? Você vê que eles estão te fortalecendo no momento, assim, que você vacilou um pouco, vem o cara e te fala, tá ótimo. Sabe? Você fala, que legal, que isso. Bom, que bom. Se bem teve uma mulher também do Novo ali, que super... Enfim, ela super me dá vários apoios mesmo. Diz, olha, foi lindo, foi ótimo, né? Nossa, você tá mais empoderado, você tá mais... falando. Eu sei que nem é o debate da pessoa, entendeu? Mas, enfim, aí você vai entendendo que é esse lugar que você falou, assim, né? É o tratar com respeito, até as dúvidas, né? E medo dos outros, porque às vezes, né? É medo mesmo, né? E o medo faz com que as pessoas ataquem. Óbvio, tem alguns ali que provocam, que xingam, e aí eu vou nesse lugar, sabe? Se eu responder, eu dou o like que ele quer. Né? Não vai ter de mim essa resposta, né? A menos que seja assim, né? Mas senão não vai ter essa minha resposta, porque eu não preciso lidar com a minha vida com ódio, com raiva, nem quero que eles me transformem naquilo, né, que eles querem que eu seja. E tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, que ela fala isso mesmo, né? Quando você olha para o abismo também olha de volta para você. Então você tem que tomar muito cuidado para não se tornar aquilo que eles querem que você seja, porque eles são, né? E aí quando você se retira e se coloca nesse espaço que você falou, Roberto, do amor, você realmente está protegido de muitas coisas, né? Você sabe que a sua atitude, né, o seu fazer política, ele não vai estar pautado em nada além
disso, né? Do amor e da sinceridade, que vai ser a justiça, né? Aquilo que você queria para você, ou para seu irmão, para sua mãe, né? Você vai estar fazendo aquilo para as pessoas também. Então, às vezes é isso, né? Você ouvir, você saber responder e até às vezes entender que alguns sentimentos não tem que estar postos ali na mesa porque eles não vão ajudar. Né? E isso também é trabalhar com amor. É verdade. Muito bom. E o mundo só é bom quando é bom para todo mundo, né? Acho que tem que ficar muito claro. A gente sempre tem que lembrar disso. Boa. Lembrar e relembrar. É importante. Ai, que delícia de papo. Ficaria aqui, ó. Foi sim, passou tão rápido. Passou rapidinho, já pitaram aqui no nosso ouvido. Obrigada. Fico muito feliz. Eu tenho muito contato com ela, porque a gente faz parte do mesmo movimento, Mulheres Negras Decidem, que é um movimento de articuladoras políticas de todo o Brasil. Que legal. Então, nosso grupo, assim, além de mulheres empoderadas e gente muito, 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 muito inspiradora, é um aquilombamento de mulheres do Brasil todo que a gente tem a maior felicidade, né, em compartilhar pensamentos, ideias, enfim, juntas somos mais fortes. Muito juntos bom, somos mais fortes, temos muita sorte. Viva o MND. Querida, viva o MND. Beijo. Seguimos na luta. Obrigado, aí Jorge. Em Curitiba, aqui em São Paulo, no Paraná, na Bahia, no Pernambuco, em Belém e no Rio Grande do Sul. É nóis. Valeu, querida. Um beijo, Jorge. Obrigada. Uma honra e prazer estar com vocês aí. Valeu. Obrigado, querida. Boa noite. É isso, né? Muito legal. Estabelecemos a sinapse hoje aqui. Sempre. De novo, Muito bom. Muito que legal. Bom. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa às 7 da manhã, com esta fera aqui, olha, apontei e ele apareceu. Leandro Demore, das 7 às 8, e o seu Desperta, te acordando, aqui no ICL. Logo depois tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Edu Moreira e também o William Deluca, das 8 às 10h30 da manhã. Quero lembrar que falta só um dia para a aula com a filósofa Marilena Chauí, tá? Vai acontecer na quinta-feira, ou seja, amanhã, às 8 horas da noite. Acesse na faixa icl.com.br/sinapse. Vamos dar um spoiler do convidado de amanhã? Opa, vamos. Quer falar ou falo eu? Não, pode falar. André Roncalha está chegando na área amanhã para fazer essa sinapse com a gente. Conecte-se com a gente a partir das 7h30 da noite, que a gente vai ter o Roncalha aqui, ó, dando um show, né, dividindo, compartilhando. Ele é sempre tão generoso, né, em todas as conversas que a gente tem com ele. Vai ser aprendo muito demais legal. com o Roncalha. Cada novo enlace econômico, eu falo, André, me explica isso aqui, a didática dele, a inteligência, a eloquência com a qual ele se articula. Ele é um craque absoluto, está imperdível amanhã o nosso papo aqui no Sinapse com o André Roncalha. Vem com a gente. Vem com a gente. Valeu. Beijo. Até amanhã, boa noite. Hasta la vista. Confira a programação desta quinta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 7 da manhã, Desperta ICL. 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. Às 10h30 da manhã, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. 1 da tarde, Como montar bancos comunitários com o professor Hamilton Rocha. E adolescentes e crianças online. Como formá-los para o amanhã, com Nara Helena. Às 3 da tarde, Megacidades e Espaço no Mundo Contemporâneo, com Jorge Mário Jauregui. Às 5 da tarde, Espanhol Módulo 5, com Pilar Monteiro. 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. E aula interativa de inglês B1, com Andréia Cipoli. E às 7h30 da noite, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. É amanhã, turma, nossa aula com a professora Marilena Chauí, aula com o título Para que Filosofia? Um dos temas de maior interesse das pessoas, parece que desde sempre, né? E que a gente vai ter a chance de aprender com ela, que é uma das maiores intelectuais, uma das maiores professoras, não só do Brasil, mas do mundo. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se já está inscrito, fica atento no seu e-mail, naquelas caixas spam, lixo eletrônico, outros. Às vezes os e-mails com a comunicação da aula chegam lá.
e as pessoas perdem. O importante é amanhã, dia 31 de agosto, às 8 horas da noite, a gente está junto para poder assistir essa aula, tá bom? Marque seus amigos e amigas aqui nos comentários, manda um e-mail chamando eles para participar. Ninguém pode perder essa. Um abraço e até amanhã.